Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional 4x4. Como é bom poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com cada um de vocês. Hoje, então, nós vamos ver vamos continuar no livro de Ezequiel. Vamos ver o capítulo do 32 ao 35. O que eu queria falar para vocês hoje é sobre o cuidado de Deus. E a gente sabe que Deus tem cuidado de nós o tempo todo, né? Nós sabemos que a Bíblia fala que Deus é o bom pastor, né? A Bíblia também compara Jesus como o nosso bom pastor. E sim, Deus é o nosso bom pastor, né? Ele enviou Jesus para reinar, para ser o pastor das suas ovelhas. Nós somos as ovelhas do Senhor. E o versículo que eu quero compartilhar com vocês, ele está no capítulo 34, é o versículo 25. Em diante. Vão ser 3 versículos, que é assim, ó. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Bom, esse capítulo, ele começa falando, né, sobre os pastores infiéis. Aqueles que se dizem cuidar das ovelhas, que se dizem pastores, mas eles não são fiéis a Deus, né? Eles não estão cuidando bem das suas ovelhas. Né? Eles deixam as suas ovelhas se perderem, se afastarem, né? E eles não têm cuidado bem das suas ovelhas. Então, né, isso no comecinho do capítulo e em diante, nesses versículos que a gente lê, a gente mostra, né, o cuidado de Deus por nós. Eu fico feliz ao saber que eu sou ovelha do Senhor, eu quero sempre ser. Eu quero sempre ter o cuidado de Deus, porque eu sei que eu preciso desse cuidado, né? Só que Deus fala o seguinte, né? Antes desses versículos, se você, né, ver aqui e ler, Deus ele faz uma comparação entre ovelhas gordas e ovelhas magras. As ovelhas gordas é aquelas que não querem saber de Deus, né? É aquelas que só querem correr atrás dos seus sonhos, das suas vontades, querem cada dia mais ter mais dinheiro, mais riquezas, né? E o que importa é a sua vontade. O que importa é aquilo que te satisfaz e aquilo que faz ela bem. Deus compara essas ovelhas com as ovelhas gordas, aquelas que comem bem, que se fartam, né? Que nunca passam por dificuldades. E aí ele vem falando que as ovelhas dele são as ovelhas magras, né? Aquelas que sofrem, aquelas que tem que comer o pasto já pisado das outras ovelhas, aquelas que têm que beber a água que as outras ovelhas sujaram, né, as ovelhas gordas, que são escravizadas, que são maltratadas pelas ovelhas gordas, né? Ou seja, as ovelhas magras são aquelas ovelhas, aquelas pessoas que necessitam de ajuda. São aquelas pessoas que muitas vezes não têm nada. Mas essas ovelhas também somos nós. Nós devemos ser as ovelhas magras, né? Aqui o que Deus está falando não é que a gente não deva trabalhar, não é que a gente não deva comer, não deva ter coisas boas. Aqui o que Deus está falando é que o tempo que nós passamos perseguindo essas coisas, correndo atrás dessas coisas, nós estamos só engordando o nosso ego. Nós estamos engordando a nossa vaidade. Nós estamos engordando sentimentos que vão nos deixar, né, nos achando que nós somos melhores do que Deus, que nós podemos, né, alguma coisa e não podemos nada. Mas quando nós nos colocamos na condição de ovelhas magras, a gente entende que nós não podemos fazer nada, que tudo vem de Deus. O cuidado é dele, tudo que nós recebemos, tudo que nós temos é de Deus. E aí a gente se sente grato. As ovelhas magras, elas passam por dificuldade. Muita dificuldade. Ser ovelha do Senhor não vai ser fácil. Você vai encontrar caminhos difíceis, vai passar por provas, vai passar por momentos difíceis. Mas depois, quando a gente lê esses versículos, do 25 ao 27, e a gente vê o que Deus está preparando para nós, o
que Deus tem feito por nós. Porque aqui ele fala que ele cuida das suas ovelhas. Por mais que esteja difícil, por mais que você esteja passando uma condição difícil, um momento difícil, olha, eu vou te falar, Deus tem cuidado de você, mesmo que você não perceba. Deus, ele quer cuidar de você. E a decisão é sua. Você vai querer ser uma ovelha magra, mas estar com o Senhor? Ou você vai querer ser uma ovelha gorda, cheia de vaidade, mas que no final não vai estar perto de Deus e não vai colher nessas coisas maravilhosas que nós lemos aqui e que Deus tem preparado para nós. O capítulo 32, né, ele fala sobre o Egito, né? Uma nação que se achava poderosa, forte, cheia de riquezas, mas sempre estava blasfemando contra Deus. Sempre estava desonrando o nome de Deus. E Deus, ele então, né, entrega para Ezequiel esse lamento, né, mostrando o que aconteceria com o Egito. A gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente tem perseguido, aonde a gente tem andado. Como ovelhas do Senhor, nós temos que ter cuidado, né? O que nós temos adorado, o que nós temos buscado, né? Para onde nós temos olhado, para a gente não cair como o Egito caiu, deixar se levar pelo orgulho. No 33 fala o dever do verdadeiro atalaia. Atalaia é aquela pessoa que observa, né, que fica ali. Quando a gente vê assim, esses filmes, a gente vê que tem sempre uma grande torre e ficava um cara lá vigiando, né, para ver se vinha algum exército inimigo. E aí quando vinha ele tocava né, um sino, uma trombeta, alguma coisa, avisando que envia perigo. E ele tinha um jeito próprio de tocar, né? Aquele jeito já as pessoas já sabiam que envia inimigo, que eles teriam que preparar para uma guerra. E aqui nesse capítulo Deus está falando, né? Qual que é o dever de um verdadeiro atalaia? Aquele que o povo escolhe para ser o atalaia, para ser aquele que vai vigiar, aquele que vai ser responsável pela segurança do povo. Esse deve fazer bem o seu trabalho. Se ele não avisar que o inimigo vem, né? Se ele não avisar, virá o inimigo e aquelas mortes ficarão na sua mão. Sabe o que a gente pode pensar sobre isso? Que se nós, como servos do Senhor, nós não anunciarmos a palavra de Deus àqueles que não conhecem, se nós não buscarmos a Deus para que nós possamos o conhecer e assim levar a sua palavra às outras pessoas, nós seremos como esses atalaias que não avisaram que o inimigo viria. Porque o inimigo, ele anda o tempo todo ao redor, procurando quem ele possa tragar. O diabo está o tempo todo tentando tragar alguém. E se nós não formos como atalaias do Senhor, para levar a boa notícia, anunciando a boa notícia do Senhor, todas essas pessoas que perecerem, será responsabilidade nossa. Nossa, às vezes a gente pensando assim, parece algo muito duro, mas não, porque hoje em dia é muito fácil você falar da palavra de Deus, né? Hoje em dia é muito fácil você ser ovelha do Senhor, existem muitos meios da palavra do Senhor chegar até as pessoas. Mas se não estou chegando é porque nós não estamos cumprindo o nosso trabalho de ovelhas, o nosso trabalho de servos do Senhor. Né, o capítulo 34, que foi o que a gente falou, que é o tema, né, dessa mensagem. Então ele falou sobre o cuidado de Deus com as suas ovelhas. Eu quero ser ovelha do Senhor sempre. Mesmo que seja difícil, mesmo que a caminhada com Deus seja difícil, mas eu quero ser ovelha do Senhor. E no 35 fala sobre a profecia contra o Monte Seir, né, que está falando de Edom, um dos grandes inimigos do povo de Israel, né, e está falando tudo o que vai acontecer com esse povo que tem afrontado o povo de Israel. Então a gente, né, tem que tomar muito cuidado para que a gente possa trilhar os caminhos que o Senhor tem preparado, andar nos caminhos que o nosso bom pastor tem nos conduzido, né? Eu quero ser ovelha magra do Senhor, porque eu sei que eu vou colher aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E você, qual é a sua decisão nesse dia? Vai querer ficar aí pastando em qualquer lugar, sendo ovelha gorda, deixando seu orgulho, as suas vontades sobressair? Ou você vai buscar a Deus de todo o coração? Vai se chegar mais perto de Deus e ser a ovelha que o Senhor conduz. Deixar Ele te conduzir, Ele te guiar. Porque como diz aqui na palavra, Ele irá preparar chuvas de bênção. Ele irá nos dar o
fruto, as melhores colheitas. E Ele irá quebrar o jugo daqueles que nos escravizavam. Quero deixar aqui uma oração, né? Que você possa refletir sobre essa mensagem. Fiquem com Deus. Se gostaram, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Curte a nossa página para que mais pessoas possam receber esse vídeo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Ó Pai, que possamos aprender a ser ovelhas do Senhor, Deus. Andar sempre nos seus caminhos, ó Pai. Ó Deus, aquelas ovelhas que se encontram perdidas, ó Pai. Que estão sem um bom pastor, Deus. Sem te conhecer, Deus. Que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus. Ó Pai, abençoe, ó Deus. Que cada pessoa, Pai, que ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, Deus, possa ser tocados pela tua palavra, Deus. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém.